Esse era um vídeo que eu não gostaria de ter gravado. Eu não gostaria de estar vivendo isso, sinceramente. A gente tem mudanças que são positivas e tem mudanças que a gente não escolhe. Elas é que escolhem a gente. E esse foi o caso. Hoje completa uma semana e um dia que Quebec, que é a província que a gente mora, resolveu alterar as normas sobre extensão de visto. E isso afeta completamente o nosso planejamento. Eu não quero entrar no mérito se é positivo para o governo, se é negativo, se eles estão certos, se eles estão errados, se isso é um governo comprado ou não. Eu não quero nem entrar nessa questão porque isso não vai afetar o meu planejamento, né? Isso não vai trazer alguma solução para o meu planejamento. Eu preciso agora focar nas questões que vão me ajudar a selecionar as melhores alternativas. Então, eu fiz. Eu sou a moça da lista. Eu fiz umas listas aqui, daí eu coloquei a nossa situação, né? Quais são as opções, aí de azul é positivo, de roxo são as opções negativas de cada opção, porque tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Então eu elenquei algumas coisas aqui para que a gente pudesse estudar melhor quais são as nossas alternativas. Eu estou esperando o meu consultor me retornar para a gente marcar o horário para a gente conversar direitinho, porque sinceramente eu não sei nem o que falar. A gente tem a possibilidade de continuar na cidade, aqui em Quebec, a gente tem a possibilidade de trocar de província. A gente tem várias possibilidades e a gente pode escolher a alternativa que melhor se encaixa dentro do nosso perfil, dentro daquilo que a gente quer ou daquilo que vai corresponder com o futuro que a gente pretende. Só que agora o que tá mais pegando é que, assim, as possibilidades elas existem, só que mudança é um negócio que pega, né? Mesmo Deus colocando no nosso coração o sonho de vir pra cá, um dia a gente conversa melhor como foi esse encontro, né? Da vontade de Deus com a nossa. E. Tô até enrolado. Eu acho que a maior questão agora é que a gente consegue elencar as possibilidades que a gente tem. Graças a Deus a gente tem opções boas, basta a gente orar e escolher a melhor alternativa. A gente tem orado nesse sentido também. Só que o que mais pega é o nosso coração. E essa notícia veio no tempo que eu tô de TPM, então vocês imaginam como é que tá o meu coração. Mentalmente, eu sei que existem algumas possibilidades e isso pode favorecer a gente em outros quesitos, a gente ficando aqui ou a gente saindo daqui, independente da opção. Eu sei que algumas coisas vão vir para ajudar, outras coisas vão dar uns transtornos ali do dia a dia mesmo, todo mundo passa por isso, são coisas que a gente não tem como escolher. Mas a mudança precisa acontecer. E esse momento é muito difícil pra gente. O novo, a transformação, a mudança, ela traz uma certa insegurança naturalmente. E pra gente foi um pouco tem sido um pouco difícil, porque o governo de Quebec ele anunciou há uma semana e um dia atrás sobre as alterações e as informações não estavam batendo com o que o governo federal estava disponibilizando, sabe? Não teve essa comunicação para, tipo assim, vamos alterar então todo mundo na segunda-feira e atualizar as regras. Então, assim, a gente ficou essa uma semana e um dia na expectativa que tudo fosse manter como estava, porque se o governo federal interagir de uma forma mais benéfica pra gente, a gente precisa manter a opinião do governo federal, sabe? Porque a decisão final vai ser dele e não do governo da província. Só que agora ele concordou com a província, então isso acaba forçando uma mudança de planos.
E mudança, às vezes a gente planeja e às vezes a gente não planeja, né? Apesar de Quebec já ter essa forma de alterar o sistema deles, de... Realmente, ele é reconhecido por isso, né? Entre as outras províncias aqui do Canadá, elas têm uma certa... Eu não sei, uma certa estabilidade, é como se fosse isso, sabe? Tô falando de uma forma bem simples para que todo mundo possa entender. Mas é como se as outras províncias fossem mais estáveis em relação às suas decisões, ou mais congruentes com as suas decisões em relação ao que de fato acontece na província. Quebec já é uma situação muito à par, assim, eles são muito diferentes em vários aspectos. E aí ele acabou pegando todo mundo de surpresa em relação a essa decisão de alterar a possibilidade da extensão do visto. E isso afeta uma galera que, assim, chegou agora logo depois da pandemia, as faculdades estavam precisando de estudantes, então é uma bola de neve. Agora todo mundo vai sair, o que vai acontecer? Né? Então a gente está vivendo esse dilema. Eu gostaria muito de ter resposta de onde vivem, o que comem, onde dormem. Seria muito bom se a gente viesse já com o manual e alguém já viesse com todas as respostas. Por outro lado, nesse ponto eu sou muito hipócrita porque eu amo essa possibilidade da gente poder decidir alguma coisa nova em todos os momentos. A gente tá vivo, né? Então, você viver uma mudança é muito bom porque você tem novas oportunidades, novas perspectivas, sabe? Apesar da gente já estar inserido aqui, né? A gente tá trabalhando, a gente tem a nossa rotina, tipo, agora que a gente engrenou na rotina e tava tudo certo. E de repente uma mudança vai acontecer. Agora ou depois, mas ela vai ter que acontecer. Então, esse limbo, sabe? Beleza, aconteceu um fato e agora uma mudança vai acontecer. Esse espaço, a gente não tem resposta. A gente só vai ter resposta depois que a gente de fato mudar, depois que a gente decidir mudar por alguma alternativa, escolher uma das opções que a gente tem. Mas esse limbo, a gente está decidindo, a gente está analisando, a gente está estudando quais são as melhores alternativas. E esse é o momento mais delicado da vida de qualquer pessoa. A gente está falando aqui de uma questão de visto, né? De questão burocrática, que não depende da gente, não foi uma mudança que a gente escolheu, foi uma mudança que o governo escolheu e a gente tem que se adaptar. Mas existem mudanças que a gente escolhe mesmo, né? Ter filho, não ter, fazer qual faculdade? Beleza, você vai fazer alguma faculdade, você escolheu, mas qual curso, né? Você tem N profissões aí pelo mundo, você pode fazer várias coisas. E, e é esse espaço, né? Que às vezes causa. Ai, minha garganta tá ruim, tô chorando agora não. Essa situação geralmente causa um desconforto. Às vezes causa insônia. Eu tô de TPM, então acaba ajudando a chorar mais, eu fico um pouco mais sensível. E cada um expõe a sua emoção de alguma forma, né? Algumas pessoas falam demais, outras pessoas falam de menos, umas comem, outras não, enfim. Mas eu tô falando desse nervosismo, sabe? Que é totalmente natural. Porque a gente é ser humano e é a nossa vida que tá ali em jogo, né? E não é fácil decidir. Ah, eu vou lá e aí qualquer coisa, se der errado eu desisto. Na fala isso é muito natural, mas na prática isso envolve muita coisa. Você vai trocar de aluguel, você vai passar isso para outra pessoa, você vai pagar multa, você vai para outra província, para qual cidade você vai, para qual bairro você vai escolher? Você vai morar em casa, vai morar em basement, você vai continuar na faculdade onde você tá, ou você muda só de faculdade, mas e o valor é mais alto ou menor? Sabe, são muitas questões. E a gente precisa ter a nossa consciência de que tudo debaixo do céu tem um propósito, né? E a gente veio aqui por vontade de Deus. Um dia a gente vai contar esse testemunho mais detalhado, mas é real. Quando a gente fala que Deus trouxe a gente, de fato, Ele trouxe a gente, sabe? Tudo que a gente tinha planejado em fazer do jeito que a gente queria, da nossa vida, deu tudo errado. Tudo. Todas as opções deram errado. E a única opção que deu certo era aquela que a gente menos acreditava, mas era que Deus já tinha colocado pra gente, já tinha apresentado esse nosso futuro,
a gente não tinha acreditado de fato, mas quando a gente falou, tá, beleza, vamos tentar. E aí deu tudo certo. E aí a gente tá no Canadá. É lógico que a gente precisou trabalhar para isso, a gente precisou fazer a nossa parte, mas de fato era um plano bem ousado em relação a todas as opções que a gente tinha. Então a gente tem consciência de que a gente está aqui por vontade de Deus. Só que tem coisas que a gente tem que escolher e tem coisas que Deus faz. E aí que mora uma outra questão. Então, resumindo, na teoria, a gente acredita em Deus, a gente confia que Ele possa escolher e fornecer para a gente as informações necessárias para que a gente possa entender qual o próximo passo para dar, em qual direção e qual alternativa escolher. E na prática, a gente tenta alinhar a teoria, então o que está na nossa mente, a nossa razão de acreditar em Deus, de fazer as coisas e olhar as alternativas e agir em relação a isso. E na prática, a gente alinhando, né, o que a gente faz? A gente coloca, cada um age de uma forma, né? Eu fiz aqui, igual eu mostrei pra vocês, eu levantei os pontos positivos e negativos, de quais alternativas, de todas as alternativas que a gente tem. A gente tem orado, isso a gente já faz sempre, mas a gente tem colocado essa questão diante de Deus. Esse momento é super importante, porque quando eu me sinto ansiosa, quando eu me sinto muito, muito mal, sabe? Eu oro e coloco nas mãos dele. Só que assim, na prática não é fácil, porque eu tô falando, olha Deus, toma meu coração, toma toda a ansiedade, escolhe tudo pra mim, pelo amor de Deus. E aí, o que eu faço depois disso, sabe? Eu alimento essa ansiedade, eu participo de alguns grupos, o que é muito bom, sabe? As informações são muito boas, as pessoas ajudam umas às outras. Só que às vezes não é legal eu ficar olhando em todo momento. Isso eu percebi em mim, porque se eu ficar olhando toda hora, eu tô alimentando a minha ansiedade, porque cada hora um fala uma coisa, e aí um tem uma opinião, e aí um prefere uma alternativa, eu fico pensando, poxa, será que isso vai caber pra mim também? E aí todo momento tem várias pessoas decidindo, e às vezes parece que você tá ficando pra trás, e calma, tudo tem um tempo, sabe? Até o governo federal demorou uma semana e um dia pra poder atualizar o site deles. Então, assim, esse momento a gente precisa ter calma, porque a gente precisa ter muita responsabilidade nas decisões que a gente vai tomar, porque isso vai refletir no nosso futuro. A decisão hoje, que a gente toma, tudo que a gente está fazendo hoje, de fato vai interferir diretamente na nossa vida daqui a algum tempo. E aí é sobre isso, sabe? Eu acho que a maior questão de tudo que a gente está vivendo é exatamente esse limbo, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe qual a melhor alternativa, a gente não sabe exatamente o que fazer, mas a gente precisa tomar uma decisão. Uma decisão sensata, com calma, com clareza, visualizando todos os pontos. E a gente precisa muito, muito, muito confiar em Deus nesse momento. Quando tá tudo bem, é fácil confiar em Deus. E Deus não é só para esses momentos difíceis, tanto que a gente tá aqui, então a gente tem várias situações que ele se manteve presente e manifestou a vontade dele em momentos bons, momentos ruins. A gente tem certeza da fidelidade dele. E é isso. Quebec dá uma lição sobre como lidar com a questão da ansiedade, sabe? Em todos os níveis. Desde o Brasil, o Plano Canadá, ele mexe muito com o nosso coração, porque é uma mudança de vida completa. Então, muita gente acaba vendendo tudo que tem, e algumas pessoas mantêm, às vezes, alguma residência, algum terreno, então tem que ficar de olho para ver se vende, se não vende, ou se constrói, se não constrói, porque às vezes tem um plano para voltar para o Brasil, e aí no meio do caminho acaba desistindo. Esses são pontos que às vezes causam ansiedade, sabe? E a gente precisa, nesse meio, estar concentrado para que a gente escolha o melhor. Isso não quer dizer que a gente não vai chorar, como eu me emocionei alguns momentos atrás, mas isso é natural, sabe? É assim, recriminar a pessoa
porque ela tá se emocionando, porque ela tá em momento de surto. E isso é totalmente natural, a gente é ser humana, isso precisa ser respeitado. Muitas das vezes as pessoas falam, ah, só confiar em Deus, ora, entrega pra ele, lê a Bíblia que vai ficar tudo bem. Cara, na prática não é assim. Na teoria, foi aquilo que eu falei, na teoria a gente confia em Deus e tal, só que na prática a gente precisa tomar ações para alimentar essa confiança. Então agora, por exemplo, eu vou arrumar a casa, eu já fiz o levantamento das alternativas que eu tenho, eu já tô aguardando o meu consultor me confirmar o horário pra gente conversar. Eu não tenho muito mais o que fazer em relação a isso, sabe? Então agora eu tenho que colocar a minha vida pra rodar. Então eu vou arrumar a casa, vou fazer as minhas coisas, vou fazer o meu trabalho, e aí depois a gente vai decidir, entendeu? É uma coisa que a gente precisa fazer. Então, as alternativas estão ali. Talvez ele me dê alguma sugestão de alguma coisa que eu não tenha pensado, então por isso que eu acho importante anotar, porque você levanta os pontos negativos e positivos. Quando você coloca só as opções, é interessante, mas eu prefiro colocar os pontos negativos e positivos para que eu lembre por que eu escolhi aquilo ali, sabe? Por que aquilo ali é negativo? Por que aquilo ali tem um ponto que eu precise tomar um pouco mais de atenção? Então, isso para mim é super importante. E se você tá vivendo isso também, não sei qual fase do plano você tá, mas eu quero te desejar calma, que você confie em Deus e que você faça coisas no seu dia a dia para confirmar a confiança que você tem em Deus. Então, assim, faz aquilo que está no seu alcance, né? Eu não sei quais as atividades que você pode desenvolver em relação a isso, mas faz aquilo que está ao seu alcance, porque Deus realmente faz a parte dele, né? Ele é fiel, a gente sabe disso. Então, toma um maracujá, um chá de camomila para ajudar nesse período. E aí vamos ver as cenas dos próximos capítulos.